Muito bom a gente estar aqui mais uma vez. É o último encontro nosso, né, comigo. E é bom a gente estar junto, aprendendo. Também aprendo muito, porque para preparar a aula, assim, a gente tem que pesquisar. A gente fica conectado ali, buscando conteúdo melhor. E a palavra de Deus é dinâmica. Então, sempre tem uma revelação, sempre tem algo a acrescentar nas nossas vidas. E a gente tem que estar se atualizando, né? Buscando conhecimento, dia após dia, todos os dias. Vamos orar. Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Pai, eu peço a ti neste momento que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas durante essa aula, nossos irmãos também que estão online. Que a tua graça, que o teu Espírito seja sobre a vida de cada um, sobre o nosso entendimento, que nessa noite, ó Pai, nós possamos instruir na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Todos esses tópicos que a gente passa aqui nas nossas aulas são valores, são fundamentos, são princípios que nós praticamos na nossa igreja, na nossa visão de igreja local. Cada igreja tem sua visão, suas particularidades, mas nós temos a nossa, e nós temos a nossa também. E o que a gente procura passar para vocês é a visão da igreja, dessa igreja aqui, Comunidade Evangélica da Aliança. São princípios, né, PVI, princípios, nós aplicamos a nossa igreja, de visão, a gente acredita. É diferente, por exemplo, de um curso teológico, onde você tem que abrir, expandir, como outros pensam, como eles vivem, como os eles acreditam. E aqui a gente está na escola de vida e a gente tem que resolver o que é importante para nós, que é a nossa realidade. É igual a sua casa. A sua casa é diferente da minha. Seus hábitos, seus costumes ali dentro da sua casa. Cada casa tem um jeito. E o nosso aqui é isso. E hoje nós vamos falar mais um pouco também. O primeiro assunto nosso é sobre o governo local da igreja. O governo local quer dizer é a estrutura de autoridade e liderança exercida dentro de uma congregação específica para manter a ordem, manter a doutrina e a espiritualidade. Então, o governo local, cada igreja que você vê, nós andamos em Brasília, né? A gente vê muitas igrejas, principalmente nessa rua principal do Veredas, essa avenida do Veredas aqui, a gente vê muitas igrejas diferentes, muitas denominações, e cada uma tem um governo local diferente. Cada uma igreja tem o seu governo, e nós também temos o nosso. O nosso governo, ele é presidido pelo pastor sênior. Quem é o pastor sênior da nossa igreja? O apóstolo Omar. Ele é o pastor presidente, é o pastor principal dessa obra. Então, o pastor sênior, ele é o pastor, ele é o principal responsável pela igreja. Deus cobra de todos nós, pastores, mas dele cobra dobrado. Porque ele é como se fosse o chefe, ele é o presidente da Comunidade Evangélica da Aliança. Então nós temos aqui, nós usamos o nome de pastor sênior. Algumas igrejas usam, algumas denominações o pastor presidente. Presidente do campo, presidente de várias igrejas, com o mesmo nome. Então o nosso governo é esse, o pastor sênior, o pastor Omar. E aqui também é formado no nosso governo o presbitério. Obrigado, nós também temos o presbitério, que são formados, que é constituído, formado pelos outros pastores.
para ajudar. Fazemos parte do presbitério. E algumas outras igrejas, o presbitério também é formado por diáconos, pelos anciãos, os mais experientes da igreja, talvez os mais antigos da igreja, os mais velhos, que ajudam o pastor no governo da igreja. Só que, embora a gente ajude a tomar decisões, quem assina a decisão é ele. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios, 11:14, que na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. Então é muito melhor a gente muitas vezes formar uma ideia ouvindo outros do que aquela ideia central sua. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, acrescenta um pouco, tira um pouquinho, acrescenta ali, conserta daqui, e o pastor sempre toma a melhor decisão, ouvindo todo mundo, ouvindo um consenso, ele toma a melhor decisão, que é o governo da igreja. Como a igreja vai caminhar. E cada igreja tem a sua particularidade. Cada igreja tem a sua. Nós também temos a figura da nossa igreja, da nossa forma de governo. Temos o pastor sênior, que é o pastor lá. Temos o presbitério, que são os demais pastores. Tem também o bispo. O bispo, ele é um supervisor. Onde é que precisa da figura do bispo? Por exemplo, nós temos a Igreja Comunidade Evangélica da Aliança em Ouro Verde, na Lavendinha, e também no Jardim Botânico. Tínhamos também em Águas Lindas, tínhamos em Vicente Pires e tínhamos no Recanto das Emas. Foi quando foi instituído o bispo na nossa visão de governo. E o bispo é um supervisor. Para não precisar o pastor sênior, o presidente do campo, e acompanhar essas igrejas, ele ordena o bispo. Então o bispo é um supervisor, ele vai lá, ele vai supervisionar, não é vigiar, não é tomar de conta da igreja, é estar perto, auxiliando eles, eles precisam de alguma coisa, o que nós podemos ajudar para você, né? O que nós podemos fazer para te ajudar? Então o bispo tem essa figura. Não quer dizer que ele é maior, que ele é menor que alguém. É uma função diferente. Além do bispo estar fazendo parte do presbitério local, ele também supervisiona outras igrejas. Entendeu? Ele auxilia os pastores de outras igrejas. Mas quem toma a decisão naquela igreja local é o pastor, sob a orientação do pastor sênior. As outras igrejas, hoje nós temos só a igreja da Vendinha, pastor Carlos, e a igreja do Jardim Botânico, pastor Rogério. Eles andam na mesma visão do pastor sênior. Eles andam na mesma visão da igreja local. É como se eles fossem, eles são a mesma igreja em cidades diferentes. Eles não são independentes no sentido, eu vou andar do jeito que eu quero. Não. Eles são subordinados à visão da igreja local. O presbitério decide que vai caminhar assim, e eles também fazem parte do presbitério para tomar as decisões. O pastor assina a decisão então agora nós vamos lá para cá. A decisão vai ser pela esquerda, vai ser pela direita. Vamos andar nessa linha. E todos vão andar naquela linha, então é uma concordância. E tem também a figura, o ministério do diaconato. Nós temos um diácono na igreja. Então, na nossa igreja local, nós temos o pastor sênior, o presbitério, são os outros pastores, que auxiliam o pastor sênior. Temos o bispo, que também é um pastor. A nossa visão é que o bispo também é um dos pastores auxiliares, que tem essa função a mais, seu bispo, seu supervisor. E nós temos também o diácono. O ministério do diaconato foi instituído no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Lá diz que
os irmãos, os apóstolos, a igreja estava crescendo muito, ganhando uma proporção muito grande. A igreja de Atos, nós já lemos sobre dela. Nas pregações eram 3 mil, 5 mil, todo dia Deus acrescentava pessoas. Então a igreja cresceu muito rápido. Imagina uma congregação que tinha ali praticamente 120 pessoas, foi quando eles receberam o Espírito Santo, dia de Pentecostes. 120 pessoas, incluindo os discípulos. 120. Na primeira pregação pós-Pentecostes, no dia de Pentecostes, já foram oferecidos 3 mil. Depois mais 5 mil. E depois, diariamente, ia sendo convertido pessoas. Então, imagina como é que essa igreja bombou agora, dentro de uma semana, que era 120, 10 mil pessoas. Imagina, 15 mil pessoas. Porque todo dia Deus acrescentava. Então, os apóstolos estavam sobrecarregados, porque tinha as demandas. Tinha as pessoas com problema, porque eles repartiam a vida diária daquela igreja era um pouco diferente da nossa. Lá eles tinham tempo comum, até a alimentação. Eles que tratavam a alimentação para todos. Trazia, todo mundo comia junto. Aí às vezes faltava para um, outro comia mais do que o outro, e começou a gerar esse descontentamento, esses problemas. E aí eles se reuniram e falaram assim: então vamos arrumar os diáconos para nos auxiliar, para ajudar os pastores. E como o diácono ele vai cuidar dessa parte da organização, de servir as pessoas, de organizar a igreja, de organizar as reuniões, nós, os apóstolos, vamos nos dedicar somente à oração e à pregação da palavra. E foi o que aconteceu então, lá no livro de Atos 6:1, que fala que foi instituído a função do diácono. Então, o diácono significa servo ou ajudante. Mais graça. O significado da palavra diácono significa servo ou ajudante. E quando você olha para a figura do diácono na nossa igreja, quem é que fica nas portas? Os diáconos. Quem é que cuida da manutenção da igreja? Os diáconos. Aconteceu um problema ali, caiu uma cadeira, ela virou ali. Quem é o responsável por arrumar aquela cadeira? O diácono. Na ceia, quem é que organiza ali? Corta o pão, coloca o cálice no copo? O diácono. Então o diácono, ele tem essa função auxiliar. Enquanto os pastores se dedicam ao quê? A estar buscando em Deus, orando e buscando em Deus a palavra de Deus para a igreja. Os pastores também trabalham, mas de uma forma diferente. Então, para que haja tempo para os pastores se dedicar a buscar a Deus, a buscar a palavra de Deus, em suas orações, não é que o diácono não ora, não é isso. A palavra de Deus fala também que tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas no governo, a função dele é diferente. É servir. Amém? Então, a nossa forma de governo é o pastor sênior, o presbitério, que auxilia o pastor sênior, o bispo, que é o supervisor das outras igrejas, e o diácono. Essa é a nossa estrutura de governo da igreja. Ainda falando sobre o governo de igreja, vamos falar, que é a lição, a outra lição, sobre os 5 ministérios. Ministério significa trabalho. Ministério significa trabalho. Os 5 ministérios de governo foram instituídos por Deus. Lá em Efésios 4:11 está escrito: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos
à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a igreja, quando nós falamos de igreja, aqui já não estou falando mais da igreja local, estou falando da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é formado por 5 ministérios de governo. E foi o próprio Cristo, é o próprio Deus que instituiu esses ministérios. E é o próprio Deus quem escolhe as pessoas para esse ministério. São bons. Pode sentar. Então é Deus que instituiu o ministério, a função, e é Deus quem escolhe quem vai trabalhar nessa função. É Deus que escolhe. E ele fala que existe um porquê dessa criação dos 5 ministérios. Ele fala que é para edificação do povo. É para edificação do povo. Ele fala também que é para a gente cresça espiritualmente, que a gente não seja enganado por qualquer doutrina. Então, esses 5 ministérios, ele tem que estar operante dentro da igreja evangélica cristã. E ele é operado dentro da nossa igreja. Não ordenado, não todos os ministérios aqui ordenados, mas há a operação desses ministérios dentro da nossa igreja. Talvez mais, talvez menos proporção, mas existe dentro da nossa igreja. Faz parte do governo. A igreja de Cristo, ela precisa de governo. Nós precisamos ser governados. Nós precisamos ser edificados. E os ministérios é para isso, é para a edificação do povo. E ele fala que o morro é que esse corpo se edifique a si mesmo. É que ele opere. Um é mestre, um é profeta, um é pastor, outro é apóstolo, outro é evangelista. E ali um vai contribuindo com o outro. E quando vê, o corpo é fortalecido. O corpo ganha vida através dessas pessoas. Deus não vai usar os anjos para exercer esses ministérios. Ele vai escolher alguém no corpo. E ele escolhe a todos? Não. E eu tenho que ficar enciumado porque eu não fui escolhido? Não. Porque tem outra função comum. Todo mundo tem uma função no corpo. O que eu estou falando dos 5 ministérios são ministérios de governo. É o que direciona, é o que governa a igreja. E todos eles são subordinados a Cristo. Aqui fala que Cristo é a cabeça do corpo. Todos eles devem obediência a Cristo. Então, eu faço parte do governo, sou pastor. Vou fazer o que eu bem entendo. Não. Não. Eu também, juntamente com você, eu dependo de Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém. Quem está no ministério desse, quem foi escolhido, não é melhor do que ninguém. A diferença é que a responsabilidade é diferente. Então, nós estamos na mesma árvore. Nós estamos na mesma árvore, a igreja. Vamos dizer que a igreja é uma árvore, é a videira. Nós estamos na mesma árvore, mas talvez não nos mesmos galhos. Um galho talvez seja os apóstolos, outro galho os pastores, e assim vai. Mas todo mundo tem uma função no povo, ou de governo, ou de auxílio. Todo mundo tem uma função no povo. O apóstolo, ele significa enviado ou mensageiro. O apóstolo tem uma função. Não é só um título. Aquele ali é o apóstolo. Todo mundo
Gerencia ele. Não, tem uma função. Ele tem que exercer um trabalho confiado por Deus. Significa na igreja evangélica um líder pioneiro com a missão de plantar a igreja e estabelecer doutrinas com autoridade espiritual. Então, o apóstolo, por exemplo, nós temos aqui próximo de nós, na cidade de Padre Bernardo. Deus prepara alguém aqui para apóstolo para ser enviado para lá. E lá ele tem a função de estabelecer a igreja lá. Ele é diferente de um missionário. O missionário é enviado para anunciar, pregar a palavra de Deus. Terminou de pregar, acabou a missão dele. O apóstolo não, ele é enviado para fundar a igreja, estabelecer a igreja do zero. Então ele vai com essa autoridade divina. Vai falar para o Padre Bernardo, você vai estabelecer a igreja lá. E ele vai para lá, ele luta, e a igreja vai sustentando ele, vai pagando o salário dele, o aluguel dele, mantém ele lá. E ele chega lá, ele começa a trabalhar. Ele também vai se pregar o Evangelho. Ele também vai anunciar o Evangelho. E ele começa, ganhou uma família. Opa, a pedra fundamental já foi lançada, uma família. Vamos criar uma célula. Vamos. E ele começa a reunir naquela casa. Fazer uma célula, vamos. E aí ele começa, chama o seu vizinho. Cadê o seu vizinho? Vamos pregar para ele, vamos. Tem alguém doente na rua aí, vamos chamar aqui que morar, Deus vai curar. Os sinais vão acompanhando esses ministérios. Porque ele está indo. E os sinais é justamente para que a pessoa incrédula veja e fale, então, ali funciona, vamos lá, vamos. E ali quando vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, cria-se uma igreja. Levanta uma igreja local para aquele lugar. Então a função do apóstolo é essa. E também será pela doutrina. Ele não vai só abrir uma igreja do jeito que ele quer, do jeito que a cidade quer, não. Ele vai abrir um padrão divino, com a verdade bíblica, com os padrões bíblicos, com os princípios bíblicos. Então ele tem essa função. Ele é enviado. É diferente, como eu falei, do missionário. O missionário vai lá, faz uma campanha de evangelismo, uma semana, e ele volta. E a pessoa ouve o evangelho, toma a decisão dela, procura a igreja, qualquer lá, uma igreja diferente do muitas vezes do missionário, e a pessoa vai caminhar. É diferente. Já o apóstolo não, ele vai para fundar aquela igreja, vai estabelecer aquela igreja. Nós vemos muito isso na vida do apóstolo Paulo, que foi enviado aos gentios. Ele foi em muitas igrejas. Por exemplo, aquele texto que é na igreja ali, fala, de Filipenses, na verdade, quando Paulo foi enviado a Filipos, no começo dele lá, ele foi levou a surra lá com varas, ele foi açoitado, dado como morto. É como se a cidade rejeitasse ele. Mas ele tinha um chamado para aquilo ali. Ele tinha. Havia um propósito de Deus em ter enviado ele. Ele não voltou atrás, pelo contrário, ele se levantou e continuou com o chamado dele, estabeleceu a igreja de Filipos, que é a carta de Filipenses. Então o apóstolo é isso. Existe também o ministério profeta. A gente vê muito esse ministério de execução, de atividade, no Velho Testamento. O profeta Samuel, o profeta Eli. A gente vê muito a figura do profeta. Hoje a gente não vê tanto, mas existem os profetas da igreja. Quem é? O que faz o profeta? Quem é ele? É um cristão chamado por Deus para ser o mediador, comunicando a vontade divina ao povo, focando em exortação, arrependimento e correção, indo além da visão e previsão do futuro. Eles atuam também como boca de Deus, trazendo mensagens para fortalecer a fé e guiar a conduta. Ou seja, o profeta é como se ele recebesse aqui agora uma direção, uma palavra para a tua vida, que te edifica, te corrige, te exorta. São as profecias. É uma palavra diretiva para você. Eu estou pregando aqui para você, estou falando da palavra de Deus. Só que o profeta, quando o profeta mesmo, que ele recebe uma mensagem, ela é diretiva. Ele chega para mim e fala, Miguel,
esse caminho que você está andando é de morte, muda agora, você vai morrer. Deus está me falando com você. O que eu vou fazer? Eu posso ouvir, obedecer ou não, mas a palavra foi anunciada. Então é um ministério profético. A gente via muito isso. Hoje eu estou indo muito mais por quê? Porque muitas vezes os profetas, como ele recebe a direção mais clara de Deus, é como se fosse aquele canal de comunicação mais apurado. Muitas vezes o profeta se acha maior que o pastor da igreja. Muitas vezes se acha maior que o pastor. E às vezes o pastor está ali lutando, que é um ministério diferente. E muitas vezes o profeta se acha maior. Aí o que acontece na maioria das igrejas hoje? Não tem a ordenação da figura do profeta. Mas Deus tem os seus profetas na igreja. Tanto é que muitas vezes acontece na nossa igreja, alguém tem uma visão, alguém tem uma direção, alguém tem uma palavra. Ao invés de você pegar o microfone e falar, você chega no apóstolo Marcos e fala para ele: ó, Deus me deu essa visão, Deus me deu, e Deus fala através de visão, Deus me deu essa palavra. E aí cabe ao nosso apóstolo Marcos, nosso pastor Sênio, não, vamos compartilhar com a igreja, pode estar na frente, pode falar. Você entendeu? Justamente por isso, porque muitas pessoas acham que precisa. Em todos os ministérios, acho feito criança, querendo medir força, querendo ser melhor. É porque Deus fala direto comigo e não fala com você. É um ministério, irmão. Deus escolheu, pronto. Não quer dizer que nenhum é melhor do que o outro. Todos se cooperam entre si, todos se ajudam entre si. Há também o ministério evangelístico. É um cristão chamado, com um chamado específico para proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Então é um chamado específico para ser evangelista. Nós também temos na igreja pessoas que têm facilidade, que amam evangelizar, que fervem dentro dele. Fervem, eu conheço vários, mas não são todos. O evangelista, ele foi escolhido por Deus para aquele serviço. E quando ele não ganha na vida, ele fica louco. Ele fica ali, meu Deus do céu, tem que ganhar alguém, tem que anunciar a palavra de Deus para alguém. É um menino que está dentro dele, ferve dentro dele. Você chega perto da pessoa, ele já vai te evangelizando. Fala: ô rapaz, eu trouxe você aqui no aniversário aqui, tem um monte de gente, meu irmão, quando ele já está evangelizando, está dentro dele, ele não consegue. Porque é um chamado específico que é aquilo ali. O evangelismo, como eu falei na aula passada, é uma missão de todos nós. Todos nós temos a missão de evangelizar. Só que tem pessoas que é o específico daquilo ali. E aí ele vai pensar em métodos para alcançar, ele vai quebrar a cabeça, ele vai buscar em Deus. Deus não é tão fácil para ganhar a cidade. Cada cidade tem uma particularidade. Por exemplo, Brasília. Vamos na cidade de Brasília, ela é muito tradicional, é de famílias católicas. Então o catolicismo dentro de Brasília é muito forte. Então não é qualquer metodologia de evangelismo que vai funcionar aqui. E o evangelista, ele vai olhar, ele vai sondar como é que funciona, e ele vai, Deus me dá estratégia para levar para essa cidade, para ter um maior efeito, para ter um maior ganho. Então, um ministério específico. O ministério pastoral, líder espiritual, responsável por orientar, ensinar a Bíblia e cuidar dos fiéis, que também é o rebanho. Então, o pastor, ele apacenta. A maior qualidade do pastor, irmão, são duas: paciência e amor. O pastor que não tem paciência, ele fica careca rapidinho. Brincadeira, descabela rápido. Precisa de paciência para lidar com cada um. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Tem coisa que eu falo para você, para uma pessoa, de um jeito, que eu não posso falar para outra. A linguagem tem que ser diferente. E ali o pastor vai lembrando, paciência. E o membro não quer ouvir: ô rapaz, não é assim não, vem cá, vou cuidar de você. Então o pastor é para isso, um amor com cada um. E muitas vezes o profeta não tem, o profeta já recebe a palavra: ó, o mundo de vida não vai para o inferno. Porque ele recebeu da vida direto, e o pastor não, é com amor, com carinho. Não é que um é melhor que o outro, não é porque o pastor é melhor, o dom é diferente. O ministério é diferente.
Tem pastores que você conhece que mal olham para a sua cara. Talvez esteja no ministério errado. Já tem pastores que, meu irmão, vem cá me dar um abraço. Como é que você está? Rapaz, eu estava sumido, senti sua falta. Rapaz, eu sou meu irmão. Vou te visitar tal dia. Não, vou marcar uma visita na sua casa, preciso passar com você. Então você sente que está sendo amado, cuidado. O pastor é justamente para isso. Apacentar as ovelhas. É para guiar. É para guiar. Quem direciona a igreja é o pastor. Quem guia a igreja, os fiéis, é o pastor. De governo, ele é o principal peça da igreja, é ele. Que Deus vai cobrar dele. E também o mestre. O mestre é aquele que é especialista no ensino da palavra de Deus. Ele lê a Bíblia e ele interpreta a Bíblia. A função dele é ler, é trazer conhecimento. A função do mestre é interpretar a Bíblia, trazer o conhecimento, é esmiuçar mesmo. Ó, essa Bíblia não está aqui por acaso. Essa palavra, esse versículo não está aqui por acaso. Existe um contexto. E o mestre, ele vai entrando nessas particularidades. Que é um ministério do ensino. É o que nós estamos fazendo aqui na escola de Deus. Ensinando. Então, muitas vezes o pastor da igreja, ele é apóstolo, ele é pastor, ele é evangelista. Não é que o nome dele são todos os ministérios, mas ele exerce um pouco de cada. Jesus foi todos eles. Jesus foi os 5 ministérios. Esses são os 5 ministérios. A gente consegue ver Jesus operando os 5 ministérios em todos os dons. A Bíblia fala de Jesus o bom pastor. Muitas pessoas também chamavam Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. Então Jesus opera em todos. O ministério profético de Jesus também. Quantas profecias nós vemos? Quantas manifestações de dons espirituais a gente vê em Jesus? Então, você observar, são 5 ministérios. A mão tem quantos dedos? 5. Nós podemos dizer, metaforicamente, que a mão de Deus governa a igreja. 5 ministérios. É como se fosse a mão de Deus governando a igreja. Através dos apóstolos, através dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. A mão de Deus governando a igreja. E tudo isso fortalece e edifica a igreja. Amém? Lá em 1 Timóteo fala o seguinte, 1 Timóteo 3:1. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se você deseja ser um escolhido por Deus, fazer parte de algum ministério desse, o que Deus está falando para você aqui é excelente coisa que você está desejando. Eu quero ser um pastor, não quero ser um profeta, quero ser um evangelista. Deus me ajuda, você vai buscar. Quando a gente fala de dons espirituais, fala também que a gente pode pedir dons para Deus. Você também tem o direito de buscar e desejar. Amém? Outra doutrina, outro princípio. Imposição de mãos. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando um novo fundamento do arrependimento e de obras mortas. Arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da doutrina da imposição das mãos. Então, a imposição de mãos é uma doutrina, é um princípio. E tem um significado muito forte. Às vezes a gente acha, pega na minha cabeça, pastor, olha aqui comigo. E não olha aqui comigo. Às vezes a gente não brinca assim. Alguém fala alguma coisa, ô meu irmão, tem pessoa que vai na minha cabeça. Irmão, isso é um princípio muito forte. Não é brincadeira. É uma doutrina sobre a imposição de mãos. A imposição de mãos da igreja evangélica é um ato simbólico e espiritual. A principal função da imposição de mãos, querido, é a transferência de bênçãos, cura, autoridade ou Espírito Santo. Jesus impunha as mãos. Vamos ler aqui.
4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, a imposição de mãos, ela traz cura e traz libertação. Quem primeiro exerceu isso? Desde o Antigo Testamento ele existia, e foi também colocado, praticado por Jesus. Fala que as pessoas traziam doentes, e ele punha as mãos, e as pessoas eram curadas. Consagração e ordenação na imposição de mãos é para consagração e ordenação. Atos 6:5 foi quando trouxeram os diáconos, e olha o que aconteceu. E apresentando-se estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, a imposição de mãos também é para ordenação, consagração de líderes, de pastores, transmissão de dons e unção. Lá em 1 Timóteo 4:14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, a oração do presbitério, a imposição de mãos, pode também conceder dom à igreja. A imposição de mãos também transmite o quê? Unção. Atos 8:17. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, querido, olha só. A imposição de mãos é algo muito sério em nossas vidas. Não deixe qualquer um colocar a mão sobre a sua cabeça. Não deixe. Se você não conhece a procedência dessa pessoa, se você não conhece essa pessoa, não permita que ela ponha a mão na sua cabeça, porque ela vai transmitir o que tem nela. É uma transferência. O que a Bíblia fala aqui de Jesus, os presbíteros? Presbítero também quer dizer a figura do pastor. Presbitério fala de uma autoridade constituída por Deus, um discernimento, uma autoridade mesmo de Deus para fazer aquilo. Aqui fala que Jesus não tinha autoridade para curar, era filho de Deus. Quando ele impõe as mãos, as pessoas eram curadas. Na igreja, da mesma forma. Às vezes a gente chama a pessoa ali na frente, irmão, quem está com enfermidade, quem está com problema. Já viu que a gente impõe as mãos? Manifesta demônio, a pessoa é curada. Não é algo simples, não, é algo espiritual a imposição de mãos. Tem uma transferência de poder, tem uma transferência de unção. Nós vamos ordenar novos pastores, vamos ordenar novos diáconos. Tem uma imposição de mãos. Deus capacita, enche. Eu estou orando por ele, o que eu já tenho. Eu estou passando para ele o que eu tenho de mim também, porque foi passada essa unção para a minha vida. Eu tenho sobre a minha vida um pouco da unção do apóstolo Marcos. Os outros pastores, porque eles colocaram a mão sobre a minha cabeça no dia da minha ordenação. Então, a unção que Deus despejou na vida do pastor lá tem na minha vida. O dia que você for ordenado lá, consagrado a ser líder da sua célula, haverá uma posição de mãos. Deus coloca agora na tua presença, enche do teu espírito, enche de capacidade. A unção que está em nós, a unção que está no presbitério, a unção que está no seu pastor, vai passar um pouco para você também. Vai ser transmitido. E se a pessoa está cheia, você não conhece a pessoa. É um satanista, é um falsário lá. Chega e bota a mão na tua cabeça. O que vai passar para você? Então tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Sabe, eu lembro que uma vez chegou uma mulher, eu estava foi no encontro que chegou lá na Praça da Bíblia. Várias igrejas reunidas, muita gente, já milhares de pessoas lá. E chegou uma mulher do lado assim, ó, eis que eu te digo, meu servo, eu vou botar a mão para não, só fala, não põe a cabeça não. Não conhecia essa mulher. Ele só me fala, você bota a mão na minha cabeça também. E ela ficou com o olhão meio assim, e falou. Eu nem lembro o que ela falou. Mas não deixa, não, você não sabe quem está vindo do teu lado. Deixa eu pôr a mão na tua cabeça que você conhece, que você confia. De preferência seus pastores, que olham para você, sua mãe, seu pai, de autoridade na sua vida.
cuidado com isso. Não é brincadeira, é algo muito sério. Como a gente viu aqui, a imposição de mãos ela gera pura libertação, consagração e ordenação e transmissão de Deus. Amém? Outro assunto muito importante: disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Na Bíblia, disciplina significa educação, instrução e formação do caráter e correção, agindo como um ato de amor e correção de Deus para produzir maturidade, santidade, sabedoria. Então a disciplina significa, antes de tudo, educar, corrigir, formar. A disciplina, e tem que haver disciplina. Em nossas vidas tem que haver disciplina. Dentro de uma casa, dentro de uma família, em qualquer instituição, tem que haver disciplina. Uma instituição que não tem disciplina, tem anarquia. O contrário da disciplina é anarquia. O que é anarquia? Tudo é liberado, tudo pode. É uma bagunça, ninguém respeita ninguém, não tem parâmetro, não tem norma, não tem regulamento, cada um faz o que quer. Prospera? Não. Por exemplo, disciplina pessoal. Eu vou levantar todo dia, 3 horas. Não, 3 horas é muito cedo, né? Aí ninguém merece. Vou levantar às 7 horas. Vou tomar um café da manhã e vou fazer uma caminhada de 40 minutos. Primeiro dia você está empolgado, que a ideia brotou na sua cabeça. Não, amanhã eu levanto cedo. Você vai empolgado. Segundo dia você já fica meio assim. Terceiro dia, acho que não vou não. Mas quem tem disciplina vai. Disciplina para estudar. Não, vou dedicar 6 horas da minha vida para estudar. Vou estudar o quê? Não, vou baixar um material aí, vou comprar um material. Hoje é fácil. Antigamente você tinha que ir para a biblioteca, pegar uns livros, ninguém te ajudava em nada. Hoje não, está cheio de cursinho online, paga uma besteirinha por mês lá. Tem cursinho gratuito, às vezes mais simples, mais tempo. Você baixa o material, tem como pegar emprestado. Não, vou dedicar a estudar. E você estuda, com a disciplina. Ah, não, vou dedicar agora, vou dedicar a orar. Tem um irmão que revolucionou o mundo aí, eu esqueci o nome dele. Eu vi um pouco do David Robson, acho que é isso mesmo. Ele dividiu o dia em três partes, né? Já são divididos. 3 de 8, 24 horas. Ele passava 8 horas orando. 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo. E a vida dele foi transformada, porque ele decidiu passar 8 horas orando. Deus revolucionou a vida dele, usou ele tremendamente na área de milagres, de curas, de libertação. Mas ele teve que passar por um processo de disciplina. Então a palavra disciplina, ela significa principalmente educação. Disciplina na igreja. A gente vê que há tipos de disciplina. É interessante, irmão, que sem disciplina ninguém prospera. A disciplina introduz o princípio da submissão. A disciplina, a nossa disciplina, introduz em nós o princípio da submissão. Somente quando nós somos disciplinados por Deus, nós mantemos a nossa disciplina em Deus. Nós somos educados em Deus, no meio cristão. Nós estamos sendo submissos a Deus. Tipos de disciplina: a formativa é um processo contínuo de introdução da palavra, da pregação e oração para edificar a igreja. Lá em 2 Timóteo 4,2 diz o seguinte: pregue a palavra de Deus, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentirão coceiras no ouvido, segundo seus próprios desejos, julgarão mestres para si mesmos. Eles recusarão para ouvir a verdade, voltando-se para os mitos. Então, tem também a disciplina formativa.
é aquela que todos os dias Deus vai trabalhando em nossas vidas, nos ensinando através da palavra. É uma disciplina. Deus vai trabalhando no nosso caráter. Todo dia eu estou contando com a palavra de Deus. Todo dia Deus vai trabalhando na minha vida. De forma contínua. E Timóteo fala isso, que a gente tem que exercer esse tipo de disciplina. Porque os dias, vai virar dias, como a gente vê hoje. A gente vê muitos hoje. Ensinos errados. Doutrinas erradas. Não precisa fazer isso não. Isso era no tempo do seu avô. A coisa mudou. Não, a palavra de Deus não muda. Não muda. A palavra de Deus que era para a minha avó é a mesma que para hoje, para a minha vida. Não mudou a Bíblia. E vai ser a mesma que vai ser para os meus bisnetos. A palavra de Deus não vai mudar. Os padrões de Deus não vão mudar. Estão estabelecidos. E a doutrina sempre vai ser a mesma. De que doutrina eu estou falando? Da doutrina de Cristo, de servir a Deus, com integridade, com fé, com amor, com respeito, fazendo o que é certo. Então a doutrina informativa, agora que vai nos formando todos os dias, através do ensino contínuo. E tem também a disciplina corretiva. Hebreus 12:5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhe dirigi como filhos. Olha só o que Deus fala. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus o trata como filho. Pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, a Deus, para que assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha só que interessante. O que Deus está falando para mim para você é o seguinte: o seu pai, sua mãe, te disciplina, te corrige. Se ele não te corrige, é porque ele não te ama. Ou talvez você não é filho dele. Mas se ele te corrige, é porque ele te ama para o seu bem. E Deus te coloca na mesma posição de pai. Deus nos corrige, Deus nos exorta, Deus nos disciplina. A disciplina faz parte da vida da igreja. Faz parte da vida cristã. Tu fez o que é errado perante Deus, pode esperar. Não é castigo, é disciplina. Ele vai te ensinar, ele vai te disciplinar. Você fez errado, vai sofrer a punição, mas eu estou te contribuindo para o seu bem. Deus não quer ver o seu mal. E ele fala que muitas vezes aqui, quando a gente está recebendo a disciplina, a gente não gosta, quem é que gosta? Mas depois você vai entender que você tinha que passar por aquele processo. Então, muitas vezes, as lutas que nós estamos vivendo, as dificuldades que a gente vive, as lutas que nós enfrentamos, é Deus disciplinando as nossas vidas, nos corrigindo, nos edificando, nos fortalecendo. E se eu fugir da disciplina? Eu não recebo o benefício dela, que é melhorar a minha vida cristã. Ao final da disciplina, você cumpriu, você sai fortalecido. E sai experiente. Experiente para quê? Ó, já passei por isso aí, irmão. Não passa, não vai não. Isso aí não dá em nada. Isso aí é um caminho de morte. Já passei por aí. Não vale a pena não. Sai dessa vida. É o que nossos pais falam para a gente. Como fala? Meu filho, estuda, meu filho. Meu filho, a vida é difícil. Minha filha, faz isso. Obedece aos professores. Minha filha, meu filho. Porque os pais já passaram por aquilo ali. Os pais hoje veem qual foi o benefício que trouxe e qual foi o malefício que trouxe. Então Deus vai da mesma forma.
Então Deus disciplina a igreja. Tem que haver disciplina na igreja. Amém? Principais importâncias da disciplina. A principal importância da disciplina é restaurar o pecador, a pessoa que errou. Quando a gente fala de disciplina na igreja, fala de trazer na vida daquela pessoa que cometeu um erro o peso da responsabilidade. Nós temos os nossos direitos e nós temos os nossos deveres. Por exemplo, a sociedade disciplina a gente através do Ministério da Justiça e usa quem para o executor, polícia. Comete uma mata errada na rua, você polícia não prende e vai ser julgado. Ali é uma disciplina e muitos são presos, encarcerados. É um método de disciplina. Paga uma multa, é uma disciplina. Eu cometi uma infração de trânsito, vem a multa. Passei no sinal vermelho, vem a multa. A multa é uma disciplina. Ó, para mexer no teu bolso. Aí o que acontece comigo? Quando eu vejo o sinal vermelho, eu lembro da disciplina, não lembro? Eu passei uma vez o sinal vermelho e levei uma multa. Agora eu vou parar. Então a disciplina produziu efeito na minha vida. Isso é disciplinar. Então, um dos papéis principais da disciplina é restaurar a pessoa. Não é matar a pessoa, não é punir a pessoa, não é executar a pessoa, é restaurar, para que ela não erre mais naquilo ali. Outro papel, porque a importância da disciplina, santificação e pureza da igreja, para manter o padrão santo da igreja. Por exemplo, nós somos aqui a igreja local. Aí nós queremos todo mundo aqui, nós buscamos a santidade, o padrão santo da igreja, de comunicação com Deus, o padrão fiel com Deus. Aí tem um grupo de pessoas que não querem. Eles atrapalham a gente, irmão. Por isso que tem que haver a disciplina para manter aquele padrão santo da igreja, para manter aqueles princípios. Proteção do corpo de Cristo, para evitar os escândalos. Aquele irmão está pecando, vou punir ele, vou corrigir ele, porque ele está trazendo escândalo para a igreja. E os métodos, as formas de disciplina também são variadas. Começa com a exortação. É igual o pai faz com o filho. O pai faz isso com o filho. Pega o filho errado, fazendo coisa errada, e ele vai falar, dá uma bronca. Não é. Nossa, hoje minha mãe não vai almoçar, hoje minha mãe não dá uma bronca. Meu pai hoje me dizia, é uma bronca. O pastor muitas vezes está usando na gente, faz parte da disciplina, faz parte da correção. Ah, é porque o pastor me odeia? Não, é porque ele me ama. Quem ama corrige. Como nós vemos lá no livro, a palavra de Deus. Quem ama corrige. Então Deus usa o pastor para nos corrigir. Não é o próprio Deus que vem aqui te corrigir. Ele vai usar a figura dos pastores, dos seus líderes. Ele vai usar essas figuras. Né? Então Deus nos corrige. Então começa com a exortação. É a forma de disciplina mais grande que tem. Que chama você de volta. Ô, meu irmão, vai pro teu olho, você está fazendo coisa errada. Rapaz, não é assim não. Você sabe como é que faz o certo? Ah, pastor, não sei não, vou pegar que eu vou te ensinar. E aí o pastor vai te ensinar a fazer o certo, segundo o padrão bíblico, segundo o padrão de Deus. Mas tudo começa com a exortação. Depois da exortação, o que pode acontecer? Vai se agravando. Exortou a pessoa, ela continua na prática do erro, ela continua fazendo o que é errado, continua trazendo escândalo, continua manchando o corpo de Cristo, continua trazendo prejuízo para a igreja. O que acontece? Pode haver uma suspensão. Pode haver dela uma suspensão dela, dos cargos que ela exerce, do pastor. Ó, pastor, você está fazendo está errado, você tem que ser exemplo, vou te suspender. Suspende o pastor, o diabo, o obreiro, o líder de célula. Então pode haver uma suspensão, vai se agravando a disciplina.
né? Pode retirar da função, pode estar no ministério de louvor, né? Quando você não quer mudar, você vai ficar no banco um pouquinho, 2 meses aí no banco pelo menos, você refrescar a sua cabeça. Ó, Miguel, você está dando aula na escola de vida, né? Você não quer mudar você não quer mudar a sua atitude, mudar a sua vida, já te orientei, já te chamei a atenção, eu vou te suspender, você não vai dar aula mais não. E aí vai, é uma suspensão. E o pior de todos, irmão, chama exclusão. Você suspendeu uma pessoa, isolou a pessoa, ela não mudou de vida, ela não abandonou o pecado. Suspendeu ela continua na prática do pecado, trazendo escândalo. Chega ao ponto da exclusão do corpo de Cristo, desligamento do corpo de Cristo. E aí o negócio é muito sério mesmo. Que não é só desligando da igreja. Você sai da igreja A para a igreja B. Não é. Não. É desligando o corpo de Cristo, a igreja universal do corpo de Cristo. A disciplina, irmão, ela não pode ser uma vingança pessoal. Aquele irmão ali, eu sou o pastor da igreja, eu sou a autoridade da igreja, né? Que é o responsável pela igreja, sou eu. Aquele irmão ali me afrontou, aquele irmão falou algo que eu não gosto. Aquele irmão ali maltratou meu filho, filho do pastor. Aquele irmão maltratou minha esposa, a esposa do pastor, a pastora. Outra coisa muito importante, na nossa visão de igreja local, nós temos pastores. Ordena-se um casal. Pastor, pastora, bispo, bispa, diácono, diaconisa. Então a gente procura ordenar, sempre ordena o casal, o ministério da família. Tem igrejas que não é assim. Tem igrejas que tem suas formas de governo, tem pastor. Aí para dar algum nome para a esposa, coloca de missionário. É cada um com o seu cada um. Cada um governa a vida como quer. Nós governamos pela nossa, nós somos responsáveis pela nossa. Então a disciplina, por exemplo, eu sinto prazer em bater no meu filho. Como vai sentir prazer em bater no filho? Tenho 3, nunca senti prazer nenhum em corrigir meus filhos. Eu queria que todos eles tivessem crescido sem precisar ser, mas todos precisaram de disciplina. Então não é uma vingança pessoal. Mexeu com meu filho, né? Deixa, vou botar ele no banco. Só vou maltratar aquele irmão, vou muito com a cara dele mesmo. Não pode. Quando o pastor, quando o presbitério. E outra coisa que é muito importante é a exortação. Ela é uma forma muito grande de se disciplinar. Então ela é pessoal. A suspensão ou a expulsão, a exclusão do corpo de Cristo é uma decisão tomada pelo presbitério. Traz-se o caso, nós temos tanta chance desse irmão, estamos falando tanto com ele, estamos insistindo com ele, mas não tem jeito, cara. Vamos ter que tomar uma posição mais séria. Então vamos suspender. É uma decisão do presbitério. Mesmo suspendendo o irmão, não teve jeito, ele continua aprontando, ele continua escandalizando. Então vamos cortar ele no corpo de Cristo. Excluir a pessoa, é uma exclusão. Então é uma decisão tomada no presbitério. O objetivo final é trazer a pessoa de volta ao caminho reto. E o propósito sempre vai ser de restaurar. O objetivo é trazer de volta aquela pessoa. E o propósito é sempre restaurar a pessoa. Nunca jogar fora. Quando eu corrigi meus filhos, não era para eles ficarem piores, era para eles ficarem melhores. Quando Deus nos corrige, é para que a gente se torne pessoas melhores cristãos. Amém? Discipulado na igreja. Deixa eu ver que passa. O discipulado é o processo de ensinar e formar seguidores de Cristo. Lá em Mateus 21, 19, Jesus diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, quando nós estamos discipulando, nós estamos ensinando. O que vocês estão fazendo aqui hoje,
Vocês estão vivendo um discipulado. A escola de líderes está discipulando vocês. E vocês vão discipular outros. Futuramente. Vocês vão ter uma célula. Ou vai ser líder de alguma coisa, de alguma área. E você vai ter liderado. E quando você está liderando, você está discipulando, você está ensinando, você está exaltando, você está corrigindo. Você está pegando ali na mão os novos convertidos. Ó, vamos caminhar aqui, é por aqui. Você está guiando. Isso aí é discipular. É o passo a passo. É o pessoal ali, ó, o íntimo. Vamos caminhar junto. Ó, aqui na igreja funciona assim, ó. Vem cá que eu vou te ensinar. Somente com os novos convertidos. Então, a palavra de Deus é ide e fazer discípulos. Discipular é uma ordenança de Jesus. Ele está ordenando para a gente. Nós temos que fazer discípulos. Somos discípulos e também discipuladores. Você é um discípulo de Cristo. Muito obrigado. Jesus fala que aquele que quer ser o seu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Viu o que ele fala? Lá em Lucas 9:23. Se alguém quiser me seguir, me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e me segue. Então, discipulado, a gente ser discípulo, exige o quê? Um preço de seguir uma pessoa. Não é seguir na rede social. Ah, fulano tal tem 15 mil seguidores. Não, esse tipo de discípulo não é. Seguir Jesus é diferente. Ser discípulo é diferente. Todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós. E todos nós também estaremos fazendo discípulos. Uma coisa que é interessante, irmão, é que todo líder forma opinião. Eu sou um pastor aqui na igreja. Se eu começar a levantar uma tese de que o pastor Omar tem um defeito, que eu não concordo, e eu levo para você. Aí você, não, pastor, você está errado, ele está certo. Se ele está dizendo que você está errado, o pastor Omar está certo. Aí eu vou de outro. Sabe o pastor Omar? Ele está fazendo isso de errado. E o que você acha? Não, também acho que está errado mesmo. Eu já começo a formar um ciclo. O erro. Eu já começo a formar uma opinião. Então, todo líder é um formador de opinião. Por isso, tem muitas igrejas que não investem em líderes. Tanto de líderes que tem na nossa igreja, por exemplo. Tem igrejas que não investem. São mínimos. Porque tem medo de perder. Porque se eu for liderar pelo lado errado, eu consigo rachar a igreja, dividir uma célula. Então nós temos que tomar muito cuidado com o discipulado. Por isso nós temos que estar alinhados com o governo da igreja. Eu, quando sou discípulo do apóstolo Omar, eu tenho que falar para vocês o que ele entende da igreja, o que ele vê da igreja, a linguagem que ele fala. Eu não posso o pastor Omar falar uma coisa e eu fazer outra. Nós já tivemos exemplo aqui na igreja do estudo da célula. Ele fazia o estudo da célula direitinho, dava o estudo aqui para os livros. Chegava lá, o líder dobrava e passava o outro, o que ele queria. Então ele estava formando. Outra coisa que é muito importante é que nós não formamos discípulos para nós. O pastor Omar tem discípulos. Vocês são discípulos dele. Ele não forma vocês para ele, forma para Deus. Nós formamos, a função do discipulador é formar Cristo em você. A função do apóstolo é formar Cristo em mim. Esse é o verdadeiro discipulador. É formar Cristo nas pessoas. Não é formar o que eu quero, não é formar o que eu acho. Eu entendo assim, não. A palavra de Deus é assim. Então eu tenho que formar você de acordo com a palavra de Deus. Você vai ter que formar os seus liderados de acordo com a palavra de Deus, na visão da igreja. Na visão da igreja. Porque você se identificou com essa igreja. Amém? Então é muito importante ser um discipulador. E faz parte do quê? Da expansão do reino. Da expansão, porque você está formando, você está ganhando. Aí hoje eu estou formando você
Amanhã você está formando alguém, ou alguém que você formou já vai estar formando outro. E aí está sendo transmitido, está sendo repassado. Né? Quero falar aqui agora, estamos encerrando, eu quero falar rapidamente também sobre membros da igreja local. Isso também é muito importante. Todos nós que recebemos a Cristo, todos nós que recebemos a Cristo, entregamos a nossa vida para Deus, nós somos igreja. A igreja universal não é a igreja universal do reino de Deus, não. É uma igreja universal na terra. O corpo de Cristo é uma igreja universal, é o corpo de Cristo. É uma igreja só. Só que nós estamos divididos em denominações, em igrejas locais. Eu falei para você o exemplo. Quantas igrejas tem essa rua do Feireiras? Várias. Mas todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Mas servimos a Deus numa comunidade de fé diferente. E cada comunidade de fé vai ter seus usos e seu costume. Por exemplo, os irmãos da Assembleia. Antigamente, eu não sei como é que está agora. Não podia usar calça, os irmãos. Não podia cortar o cabelo. Não podia usar maquiagem. É uso e costume. Uso e costume. Eles querem andar assim. É a particularidade deles. Aí já tem outra igreja que pode. Quem está certo e quem está errado. O que é uso e costume é particularidade da igreja local. Ó, aqui na igreja local está proibido os homens jogar bola. Se você olhar na Bíblia, você vai ver isso. Você não vai ver. Mas a igreja do local decidiu. Fizeram sua reunião e decidiram. Quando os irmãos vão jogar bola, mas já alguma coisa junto com os irmãos. Então, para que não aconteça nada junto com os irmãos, nós vamos falar, proibir todo mundo jogar bola. Ah, uma bola. Ou você se adapta, ou você procura outro lugar. É simples assim. Mas você continua fazendo parte do corpo de Cristo, obedecendo às doutrinas e os princípios cristãos. Então, uma coisa é ser igreja no reino de Deus, de Cristo, a igreja universal de Cristo, a igreja do corpo de Cristo, que nós formamos o corpo de Cristo. Você, como irmão da Batista, você forma o corpo de Cristo. Você, como irmão da Assembleia, você forma o corpo de Cristo. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é mais do que o outro. Todos precisam de Deus, nenhum é mais importante que o outro, mas nós seguimos a Deus sob a tutela, o governo do apóstolo Marcos. Eu me identifico muito com o apóstolo Marcos. Então eu vou andar nessa igreja. Eu vejo que essa igreja aqui, ela zera a palavra de Deus. Ela anda nos princípios da Bíblia. Então eu vou seguir, vou andar nessa igreja. Esse dia eu tenho uma frase que eu acho interessante. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto do céu. Que é aquela que prega, que vive a palavra. Tem muitos que não vivem a palavra. Por exemplo, hoje nós vemos a igreja inclusiva. Vai ter um homossexual, um homem e mulher lá, ministrando, o pastor. Está dentro da doutrina cristã, está dentro da Bíblia? O que eu vou fazer lá, irmão? Se eu não acredito naquilo? O que eu vou fazer lá? Então eu vou procurar uma igreja que eu me identifique melhor. Ah, para mim não tem problema nenhum não cortar cabelo, não usar calça, não jogar bola, não assistir televisão. Gostei, amei. Vou ficar aqui. Vou ficar. Se adaptei, me adaptei aqui, gosto aqui, gosto desse jeito. Ah, eu não gosto, pastor. Eu gosto de passar maquiagem, eu gosto de cortar cabelo, eu gosto de jogar minha bola, eu gosto de andar de calção na rua, de camiseta. Ah, igreja comunidade. Tem esse tipo de uso e costume? Não, não tem. Ah, eu vou ficar aqui. Mas subordinado ao pastor. Os membros têm que estar subordinados ao pastor. Subordinado ao pastor. Você tem que aceitar o seu pastor. Se você é subordinado, se você não aceita o seu pastor, você está errado. Subordinado à liderança, à metodologia de governo, tem que estar subordinado. Você tem que concordar com aquilo ali. Você não pode estar ali obrigado.
Ah, eu discordo desse jeito que eu posso falar com você, igreja. O que você está fazendo aqui então? O que você está fazendo aqui? Você tem que se subordinar. Ah, eu discordo do jeito que é a igreja de Cristo. De ter que amar o irmão, de ter que perdoar, eu discordo disso. Então você não é a igreja de Cristo. É simples assim. Outra coisa que nós temos que estar enganjados, né? Na obediência, na liderança, aos princípios da igreja, tem que estar engajado mesmo. Tem que estar engajado na nossa vida aos cultos, nossa presença nos cultos, nossa presença, né, nas atividades da igreja. Eu tenho que estar envolvido mesmo na atividade da igreja. Ah, eu vou lá quando eu quero. Então você não é membro dessa igreja. Você não é membro. Você pode ser qualquer outra coisa, menos membro. O membro é aquela pessoa comprometida. Comprometido mesmo com os eventos da igreja. Vai ter um evento. Hoje nós vamos marchar a cidade. Vamos dar uma volta. Eu vou porque eu sou membro da igreja. É para a membresia. É para mim. Então eu vou. Hoje nós vamos para o monte orar. Vamos, também vou. Eu sou membro da igreja. Eu sou essa igreja aqui. Eu vou. E nós vamos. Se eu não quero, irmão, participar, o que eu estou fazendo? É? Outra coisa que nós temos que ter é servir essa igreja local, essa comunidade de fé, com os nossos dons e os nossos talentos, que é trabalhar, é servir. Ah, né? O meu dom, irmão, é tocar violão. Eu vou tocar o violão da igreja, meu dom é meu talento. Olha, irmão, meu dom é profetizar. Eu recebo ministério profético na igreja. Pastor, o meu dom é ensinar. Eu vou ensinar, eu vou me dispor a trabalhar para a igreja. É serviço. Servir aos irmãos. Servir aqueles, né, os irmãos um ao lado do outro. Outra, contribuir financeiramente. Nós temos que ter dizimistas e ofertistas na igreja local. Eu não tenho que ofertar assim, mas de outra igreja, de outro ministério. Não é que é proibido. Você pode ofertar. Mas o dízimo se entrega na sua igreja. A sua oferta é para a sua igreja. Tem gente que fala assim, quem dera, eu já ouvi, quem dera se os crentes pegassem, ao invés de dar oferta de dízimo na igreja, fosse servir soco para os mendigos. Você também pode servir soco para os mendigos. Mas seja fiel no seu dízimo na sua oferta, porque tem uma finalidade. Olha o seu dízimo na sua oferta aqui. Olha aqui a construção. Você acha que isso aqui é de graça? O governo deu para nós, a administração vai construir para vocês. Olha o tempo que nós temos, olha o banheiro, olha a internet, olha a energia, olha a água encanada, geladinha ali para você, as cadeiras que você senta, tudo isso é dinheiro. Você já procurou saber quanto é que é a conta de energia da igreja? Antes de questionar o dízimo e a oferta? Não, a gente só olha assim, tem que pagar o salário do pastor. Nossa, que escândalo. Eu estou contribuindo para pagar o salário do pastor. A Bíblia fala que tem que pagar sim, a Bíblia que manda. Eu não estou de acordo. Você está em desacordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então você já deixou de ser igreja de Cristo. Você quer viver do jeito que a pessoa, né? A pessoa quer viver do jeito que ela entende. Então ser membro da igreja, irmão, é assumir tudo isso aqui. É participar também dos dízimos das ofertas, das campanhas. Olha, nós vamos fazer a campanha para melhorar o piso da igreja. Não, pastor, vou participar, porque eu sou membro. Quem puder, por 100, 200, 500, passou só posso por 50. Amém, irmão. Então você pode, mas participe, porque você é membro, você faz parte. Você é a igreja. Você só não é um da igreja, você é a igreja. A igreja é eu e você. Nós somos a igreja. Então nós temos que vestir a camisa da igreja mesmo. Amém? E, em contrapartida, tem também os benefícios de você ser um membro. Você é alimentado pela palavra de Deus, você é cuidado, você é pastoreado, né? Você tem comunhão, você tem uma base de relacionamento de amigos verdadeiros, pessoas que lutam nas mesmas lutas que você, um ajudando o outro. Tudo isso é benefício, tem proteção, um protege o outro. Um crente tem que proteger o outro, irmão, não é fogo. Ei, estou vendo o pastor ali, vou filmar, vou colocar em toda a rede social, quebrar as pernas dele. O que tu vai ganhar? Você está se expondo também, porque você também faz parte da igreja. O que as pessoas vão falar? Aquela igreja lá, olha o jeito, até os crentes trazem os crentes. Você faz a queimar mais ali no fio da igreja. Não ganha nada. Chega
cara, que coisa feia. Cara, tu é um pastor, tu é um líder, tu é um membro da igreja, não faça isso não. Você está queimando o filho de todo mundo. Ou se não procura um pastor, eu vi o irmão fazendo isso, eu vi o irmão fazendo isso. Eu não falei nada com ela, eu estou falando aqui do Senhor. Isso aí não é fofoca, você está levando para o seu líder. Agora a fofoca é botar no jornal, vai falar para todo mundo que é uma pessoa. Então o membro cuida do outro, o membro ama o outro. A palavra de Deus fala que quando a gente se morde, a gente se belisca, cada um arranca um pedaço do outro e fica todos os dois despedaçados. E quem está lá fora fala assim, se não eles se entendem, o que é que eu vou fazer lá? Eles pregam bom, mas eles não amam. Então a responsabilidade é nossa de vestir a camisa da igreja, de ser unidos, de ser perdoadores, de pessoas que amam. Essa é a nossa responsabilidade como membros, de honrar a nossa liderança, abençoar a liderança. Eu posso dar ideia para o meu pastor? Posso? Vou, pastor Marco. Nossa, se o senhor terminar seu culto aqui 10 minutos mais cedo, eu te ajudaria aqui. Se o senhor começasse, pastor, posso colocar sua bebedoura aqui e ajudar. São ideias, irmão, a igreja somos nós. Não é pecado fazer isso, não. Pecado é eu estar criticando, falando mal, porque não faz. Vai lá e dá uma sugestão. Tem muitas coisas aqui que foi feita na igreja com sugestões. O irmão ali tem uma profissão que não é a minha. Então, o jeito que eu vejo algumas coisas vai ser diferente do jeito que ele vê. Ele vê de acordo com a formação e profissão dele. Ou se tivesse aqui, um negócio aqui, vai ser bom. Uma sugestão, nós somos a igreja, nós temos que nos ajudar. Amém? Outra coisa muito importante, que uma igreja sem a presença de Deus, ela é apenas um grupo social. Uma igreja que não tem a presença de Deus, ela é só um grupo social. Ela não é igreja. A igreja tem que ter a presença de Deus. E quem são os responsáveis pela presença de Deus na igreja? A igreja. Não são só os pastores, não são só os líderes, é toda a igreja, remando, não é um barco. Todo mundo. Um mais forte, um mais fraco, mas ali no mesmo compasso. O pastor lá na frente, agora! E todo mundo vai atrás ali, todo mundo ajudando, todo mundo se ajudando, todo mundo fortalecendo, e o barco andando, e o barco vai ganhando velocidade, e o barco, agora não. Eu sou preso no outro, vou ficar aqui empurrado. O que acontece com a velocidade do barco? Vai diminuir e vai sobrecarregar outros. Então isso é ser membro da igreja, é vestir a camisa. Amém, queridos? E por último, eu quero deixar um versículo para vocês. Façam tudo como se estivessem fazendo para Deus. Vocês estão sendo formados como líderes. Tudo que você fizer na sua liderança, faça com amor. Lá em Colossenses 3:23 diz o seguinte: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando você for, esse é o meu conselho para vocês. Na liderança de vocês, faça pelo seu próximo, pelos seus liderados, como se você estivesse fazendo pelo próprio Deus. Porque nós estamos servindo a Deus. Amém? Aí aqui a gente encerra a nossa matéria. Hoje foi o último encontro nosso nessa matéria. E eu estou fazendo lá a nossa avaliação, né? Já elaborei um pedaço do nosso questionário. Eu vou entregar para a pastora Márcia e a gente vai disponibilizar tanto impresso pela secretaria, quanto eu vou mandar para o grupo. Quem quiser imprimir em casa, quem quiser fazer manuscrito, pode fazer e me entregar. Não vou estipular o dia de entrega, né? Mas assim, não tem como para vocês. Não é nada difícil, eu já expliquei, não tem nada complicado, entendeu? Não tem nada de outro mundo, não, é uma coisa bem simples, que vai estar reforçando todas as lições que eu dei. Mas é basicamente uma questão de cada lição. Parece que nós estamos ao todo 31 ou 32 lições. Então serão 32 respostas, uma sobre cada lição, para ficar bem gravado na mente de vocês. Amém? Natália?
Leandro? Quem? Leandro. Débora Alves? Débora? Rafaela? Francisca? Qual o seu nome? Emanuele. Faltou? Passada. Bruna? Também. Manuela. Vem na passada não. Pedro? As duas, né? Semana passada. Você tem semana passada não? Tem certeza? Não. Ah? Não. Não vem não, né? Não. Joyce? O restante não veio. Vamos orar? Liderar é um privilégio. Liderar está dentro é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente lidera na ótica, no princípio de Deus, Deus ele faz a nossa liderança prosperar. Prosperar e dar muitos frutos. Mas a pessoa também que quer liderar sem Deus, ela se arrebenta. Ela cai. Pode falar. É o quê? Tem algum aluno nessa idade? Não sei. Vejo para deve ser para formatura. Então, liderar é um privilégio, mas liderar é responsabilidade. Porque Deus vai cobrar de todo líder aquilo que ele entregou. Se você é líder de você mesmo, Deus vai cobrar de você alguma coisa. Se é líder de 2, 3 pessoas, ele vai te cobrar uma medida maior. A quem muito é dado, muito é cobrado. Tem que ter medo? Não. Eu tenho apenas que ser fiel. Eu tenho que ser fiel a Deus, na minha liderança. Ser fiel a Deus, ser fiel aos meus pastores, a minha liderança no local, ser fiel aos meus irmãos, ser honesto. E é isso. Amém? Deus abençoe vocês. Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês. Amém? Está terminado. Pastora Márcia, quer falar alguma coisa?